Boa tarde a todos os participantes. Sejam muito bem-vindos à nossa live de boi, tendências e desafios do mercado para 2022 no Brasil e no mundo, com o nosso especialista em carnes de safras e mercado, Fernando Iglesias. Eu peço a gentileza para sempre deixar o microfone no mudo e ao final da palestra nós abriremos para perguntas de forma organizada via chat. O Fernando vai responder todas as dúvidas de vocês, então eu peço que durante a live deixe o microfone fechado e guardem essas dúvidas para o final. Nessa live, os senhores irão entender quais são os fatores relacionados à economia, exportação e quadro de ofertas domésticas que irão determinar o mercado de carnes no ciclo de 2022. Nós temos duas surpresas para vocês. Uma delas é que, durante toda a live, terá um QR Code estático na tela. Com ela, você poderá solicitar, com a câmera do seu celular, uma demonstração da plataforma Safra Segmento Carnes. Então, durante a live, você pode posicionar a câmera, você vai cair direto para uma página e solicitar a sua demonstração. E aí, quem ficar até o meio da palestra, aí nós temos uma outra surpresa para vocês. Então, eu passo agora para o nosso especialista em carnes, Fernando Iglesias. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui em mais um evento gratuito da Safras e Mercado. O AgriWeek, que foi realizado no mês passado, já foi um enorme sucesso. E esse tipo de informação é muito importante para que a gente consiga ofertar para quem é cliente, até para quem não é cliente, qual é a dinâmica prevista para o mercado, quais são as tendências para esse ano de 2022, um ano que já é carregado de desafios. Temos aí para a pecuária de corte, por exemplo, uma estrutura de custos extremamente inflacionada. Temos preços da nutrição animal onde eles nunca estiveram antes. Então, a gente está num momento que, apesar dos preços do boi gordo serem resilientes, a gente está num ano de máximas históricas para o mercado do boi. Chegamos a ter negócio a R$ 360 por arroba em São Paulo em 2022, mas, de qualquer forma, essa estrutura de custos também acaba pressionando as margens da atividade e exige muita proatividade por parte do pecuarista, por parte da indústria frigorífica. Então, há uma necessidade muito de ter muita acesso a boa informação de qualidade para que as decisões sejam tomadas de uma maneira correta. Por exemplo, no AgriWeek de março, os clientes de consultoria também sabem disso aqui da Safras e Mercado, que a previsão que a gente tinha para o segundo trimestre era para um período de maior pressão sobre os preços do boi gordo, com os frigoríficos exercendo maior pressão sobre o mercado. Por quê? A gente estaria num período de auge de safra do boi gordo e um período em que as escalas estariam mais alongadas. E é exatamente esse gráfico do contrato maio que eu trouxe aqui para vocês está mostrando aqui esse movimento de queda que a gente viu em todo o mês de abril, praticamente, nós percebemos que o mercado realmente esteve pressionado. Tivemos outros fatores que influenciaram nesse movimento de pressão, mas de qualquer forma, de qualquer maneira, esse segundo trimestre realmente está sendo pautado aí por essa tendência, por essa perspectiva de retração dos preços. E o que a gente percebe é que a primeira quinzena de maio pode acontecer alguma recuperação, até em função do Dia das Mães, que é um ponto de consumo muito importante, mas isso não vai mudar aí o quadro da segunda quinzena do mês em diante, e o mercado deve voltar a cair, para aí sim a gente ter uma retomada do movimento de alta no início da entre-safra, entre os meses de junho e julho, vai ter mais uma perspectiva de recuperação desses preços de uma maneira mais consistente. Tá? Falar um pouquinho aqui da nossa situação econômica em 2022, realmente vivemos um ano bastante complicado. O ano de 2022 não é um ano simples, temos muitos fatos conjunturais acontecendo de maneira simultânea. Vamos começar pelo descontrole inflacionário, que não é um problema apenas aqui no Brasil. Vemos problemas inflacionários acontecendo nas principais economias globais, nos países emergentes, nas economias maduras. Todos eles estão sofrendo com esse descontrole do preço de determinados tipos de produtos. Por exemplo, a alta dos combustíveis, alta de uma série de matérias-primas, isso vai inflacionando as cadeias produtivas. Não há outra alternativa do ponto de vista da política monetária, além de reajustar a taxa básica de juros para combater esse processo. Aqui no Brasil, desde o ano passado, a gente já vem um ciclo bem interessante de reajuste da taxa básica de juros para conter essa expectativa de inflação. Tá? Mesmo assim, os preços vão corroendo o poder de consumo da população brasileira. E agora a gente começa a observar entre as economias maduras reajuste da taxa básica de juros.
Reino Unido recentemente subiu a taxa básica de juros. E mais importante ainda, o Fed anunciou um novo ciclo de alta que teve início na última reunião. De acordo com o discurso do Jerome Powell na semana passada, uma nova alta de 0,5% vai acontecer na reunião de maio. E isso tende a tirar capitais aqui dos países emergentes. O Brasil teve uma entrada maciça de capitais nesse primeiro quadrimestre do ano, e a tendência realmente é que esse dinheiro saia do mercado brasileiro e vai buscar a segurança dos títulos públicos norte-americanos, dos bondes do Tesouro dos Estados Unidos. Tá? O mercado já está absorvendo a situação do conflito entre Ucrânia e Rússia. A gente já percebe que já estamos avançando nesse conflito e parece que é pouquíssimo provável que não aconteça uma remarcação do território ucraniano. A Ucrânia deve acabar perdendo territórios. Para o setor carnes, Ucrânia e Rússia não eram assim tão relevantes aqui para o Brasil. Até ofereceram algumas oportunidades de exportação de carne de frango, mas de qualquer maneira, os impactos que foram causados aconteceram de maneira indireta. Não aconteceu isso de uma maneira direta, de uma maneira mais ampla, como foi para o mercado de trigo, como foi para o mercado de milho, como foi para os fertilizantes, mas de qualquer maneira teve esse impacto indireto com esses outros produtos tão importantes aí para a cadeia pecuária. Por exemplo, pecuária de alto rendimento demanda adubação de pastagem, demanda um manejo muito bem feito. A alta dos fertilizantes vai trazer impactos sobre a cadeia da pecuária de corte também. Não tem como a gente reduzir essas questões. Falando um pouco aqui do nosso cenário doméstico, nós temos um risco fiscal que continua em pauta. É improvável, não vou dizer que é improvável, é impossível realmente que as reformas avancem num ano eleitoral. Tá? Não tem essa perspectiva de a gente ver reforma administrativa, reforma tributária tramitando nas casas legislativas. O foco está completamente direcionado ao ano eleitoral. Tá? E conforme o pleito vai se aproximando, com uma polarização cada vez mais clara, fica muito nítido que o mercado vai começar a precificar isso. Ano de eleição no Brasil é sempre um ano que promete fortes emoções, que garante grandes emoções ao mercado brasileiro, e isso vai acentuando a volatilidade. Então, o que a gente tem de impressão de momento, tanto que esse movimento dessa semana já retrata muito bem isso, com o real cada vez mais operando mais desvalorizado, é que nesse período ali de março a abril, o real trabalhou sobrevalorizado. Entrou muito dinheiro aqui no Brasil, realmente, em função até do conflito entre Ucrânia e Rússia, e agora, com esse ciclo de alta do mercado norte-americano, vamos acompanhar, sim, uma saída de dinheiro aqui do Brasil, procurando os bonds, procurando os títulos do Tesouro dos Estados Unidos, que são ativos muito seguros, que vão oferecer aí um respaldo muito grande para fundos e investidores de uma maneira ampla. Então, o dinheiro vai acabar saindo aqui do Brasil e o real vai voltar aí a operar um pouco mais desvalorizado, o que favorece nossas exportações de commodities. Aqui só para mostrar esse belo gráfico que foi montado na nossa plataforma aqui de safras de mercado, que é a movimentação do câmbio nos últimos dias. A gente percebe realmente que o processo de desvalorização está se acentuando. Notamos que agora o real vai procurar aquele objetivo do 5 para 1, né? Já passamos aquele suporte do 4,92, 4,93 e agora vamos buscar outros objetivos. Tá? Então, o real começa a trabalhar até do ponto de vista gráfico, tecnicamente falando, mais desvalorizado, já assumiu uma tendência aí de desvalorização mais clara até no gráfico. A gente percebe que o processo de valorização teve uma curva de longo prazo aqui e agora começa a inverter esse cenário por conta desse ambiente internacional que remete a uma fuga de capitais e também somado a esse cenário, a esse ambiente interno, que também tem seus desafios, tem seus problemas a serem contornados. Esse gráfico aqui é só para ilustrar que as economias maduras já começaram o seu processo de reajuste da taxa básica de juros. A zona do euro já sinalizou que vai subir a sua taxa básica de juros em 2022. A Austrália também tem sinalizações semelhantes. Então, a mesma coisa se aplica a Estados Unidos e Reino Unido. Então, a gente vai operar com taxa básica de juros em alta nas principais economias globais. Não pode ser diferente em função de toda essa inflação que a gente vê em escala mundial. Tá? As economias emergentes também vão trabalhando sua taxa básica de juros
A Rússia não poderia ser diferente numa economia de guerra, subiu muito a sua taxa básica de juros para tentar atrair algum tipo de capital, mas, de qualquer maneira, a economia russa vai sofrer muito em função das sanções que foram impostas pelo Ocidente, uma tendência importante de retração da atividade econômica na Rússia, na ordem de 8%, tá? E o Brasil vai trabalhando sua taxa básica de juros, já sinalizou para mais, possivelmente a última alta desse atual ciclo vai acontecer agora em maio, e isso vai mantendo aí, oferecer uma atração, uma atratividade muito grande para o mercado brasileiro, mas agora com as economias maduras tomando uma decisão parecida, o dinheiro realmente tende a sair daqui e o real vai começar a trabalhar um pouquinho mais desvalorizado, tá? Agora vamos falar da conjuntura de momento aqui do mercado do boi gordo. Então, os preços do boi gordo, eles cederam de uma maneira bem consistente ao longo do mês de abril, tá? Temos que colocar aqui que essa valorização do real, em grande parte do mês, tornou a conta das exportações menos atraente. Então, aquele frigorífico que compra aquele famoso animal padrão China, ele atuou também pela pressão em cima dos preços. A China também não ajudou muito nessa questão. Esse embargo provisório, somado ao lockdown de regiões importantes da China, como Xangai, acabaram provocando aí percalços em relação ao comportamento dos frigoríficos na compra de gado. Tivemos novamente unidades frigoríficas brasileiras embargadas em função da presença da proteína da Covid-19 em embalagens. A gente sabe que parece mais uma jogada chinesa realmente para tentar baixar o preço de proteína animal, para renegociar contratos de importação. A China pagou muito caro, como eu vou mostrar mais adiante para vocês, em carne bovina brasileira nesse primeiro quadrimestre. E, de qualquer maneira, parece realmente aquela velha estratégia chinesa para tentar baixar preços, para tentar baratear preços no mercado, tá? Não tem como a gente saber em qual etapa da logística houve essa contaminação suposta contaminação com Covid-19. E tampouco dá para a gente, não tem nenhuma comprovação científica que o vírus possa ser transmitido via embalagens. Então, realmente fica uma situação um pouco complicada. Isso gera transtornos em vários estados. Tivemos uma unidade fechada no Pará, que inclusive gerou impactos no mercado do Tocantins, para se ter ideia. Então, o boi padrão China, ele oferece uma perspectiva muito positiva aqui para o mercado brasileiro, ofereceu um suporte muito interessante aos preços, mas é só a gente lembrar daquele período de embargo no último quadrimestre do ano passado. O mercado brasileiro hoje é dependente da China em relação à sua formação de preços, e os preços do boi gordo só atingiram esse patamar que a gente observa hoje, chegaram a atingir até R$360 por arroba. Hoje temos negócios aí até 330 para animais padrão China em São Paulo. Só consegue manter esse padrão de preços em função dessa importação chinesa, que segue muito focada no mercado brasileiro nesse momento, tá? Para o mês de maio, passou o Dia das Mães, que é um ponto de consumo muito importante, o mercado vai voltar a operar pressionado em função do auge da safra do boi gordo, aquela velha dinâmica de mercado que já estamos acostumados a ver. As pastagens vão perdendo qualidade, o pecuarista vai perdendo capacidade de retenção e os preços do boi vão cedendo. Quem é cliente de consultoria, já está aqui do Safra Explicado, já estava ciente dessa situação, já sabia que os preços do boi gordo iam acabar cedendo nesse período e já tem as estratégias ali para se proteger dessa queda. Possível compra de uma put, possíveis operações no mercado futuro para se proteger desse movimento de queda, são estratégias viáveis que podem garantir o resultado operacional, manter um resultado financeiro interessante, mesmo num ambiente de queda. Então, essas estratégias de proteção hoje são extremamente importantes, extremamente valiosas para que o pecuarista ou para que a indústria consigam se proteger de uma maneira adequada, de uma maneira aderente, num mercado extremamente complexo como é hoje, tá? E como eu já mencionei no início, os preços tendem a reagir entre julho e julho, naquele período de entre-safra, em que não vai ter tanto animal de confinamento ainda apto ao abate, tá? Não vai ter um volume tão grande assim de oferta de animais no mercado doméstico, e os frigoríficos vão encontrar mais dificuldade para compor suas escalas de abate. Além disso, a tendência realmente é por um real mais desvalorizado, isso melhora a conta da exportação, vai fazer com que o frigorífico exportador atue de uma maneira mais agressiva na compra de gado, e também precisamos pontuar
que esses embargos temporários impostos pela China já devem estar solucionados nesse período. E a China, voltando a comprar a carne bovina brasileira, já compra volumes impressionantes, né? Mas voltando a comprar dessas unidades também, o mercado entra nos eixos e vai voltar a apresentar altas de preço. Isso vai ser muito importante para a cadeia pecuária brasileira a partir do segundo semestre. Tá? O segundo semestre vai ser mais um período aí de altas interessantes em relação aos preços. Resiliência vai ser uma marca da pecuária de corte brasileira em 2022, com preços muito robustos. Possivelmente vamos voltar a trabalhar aí com boi gordo na casa de 350 até 360, 370 por arroba, dependendo do cenário, dependendo do ambiente para o segundo semestre. Mas, de qualquer maneira, vamos colocar aqui um adendo, né? Caso não ocorra nenhuma situação sanitária mais grave, como a gente viu no ano passado. Tá? Torcemos para que isso não aconteça, provavelmente não vai acontecer, né? É improvável que a gente veja o raio caindo novamente no mesmo lugar, mas, de qualquer maneira, tem que ficar atento a esses eventos sanitários, que eles são o fio condutor das exportações globais de proteína animal. Tá? Os problemas, a PSA, o surto de PSA foi o que deu o boom, deu o start nesse avanço das exportações globais de proteína animal. Então, tem que ficar muito atento a esses eventos sanitários, que eles são muito relevantes realmente para o andamento das exportações. Aqui, só para mostrar para vocês, aqui temos o quadro, a nossa projeção de abate, estimativa de abate para o ano de 2022. Vocês podem notar que a estimativa é de um abate de 31,5 milhões de cabeças, vai ter um ligeiro avanço em relação a 2020 e um bom avanço em relação a 2021. É muito importante a gente pontuar que o ano de 2021 teve uma série de distorções em função do embargo. Aquele embargo que durou mais de 100 dias provocou efeitos desastrosos para a nossa pecuária de corte. O mercado realmente entrou em parafuso, o mercado caiu de R$330 por arroba para 250. Tá? Então, realmente foi um cenário muito complexo para o mercado brasileiro, e por conta disso a gente vai ter um crescimento tão expressivo assim do volume de animais abatidos. O ano de 2022 está dentro da normalidade pelo que a gente esperava em relação a abates. O atípico foi realmente 2021 com aquele embargo. Tá? Aquele embargo obrigou todo o setor a se adequar com a ausência do principal importador de proteína animal brasileira, e isso provocou uma série de transtornos, uma série de movimentos atípicos no mercado do boi gordo. Tá? Agora, é muito importante também a gente mencionar que esse abate de 31,5 milhões de cabeças previstos para 2022 ainda está aquém, bem aquém dos números de 2019, que o Brasil quase abateu ali pouco mais de 34,6 milhões de cabeças. Então, o que a gente começa a perceber nesse ano de 2021 é que ainda é um ano de retenção de matrizes, tem pouca matriz indo para o abate por enquanto, tá? Mas, de qualquer maneira, já começa a aumentar a disponibilidade de reposição no mercado. A gente já percebe o mercado de bezerro mais ofertado, percebe uma disponibilidade maior de boi magro no mercado. Isso é muito importante, porque vai aliviando a estrutura de custos da atividade pecuária. Diferente da avicultura e da suinocultura, o principal custo para a bovinocultura é a reposição, é o mercado de reposição. Então, esse barateamento dos preços do bezerro, do boi magro, é bem interessante para o setor, para dar uma aliviada nessa estrutura de custos. Agora, o que vai acontecer? O preço da reposição começa a cair, já começa a sinalizar para aquela inversão do ciclo pecuário, vai começar aquele descarte, aumento do descarte de matrizes, e a gente vai começar a ver as mudanças do ciclo acontecendo. Aqui mostrar os nossos primeiros números em relação a confinamento para o ano de 2022. O Brasil aí deve confinar em torno de 6,79 milhões de cabeças. O volume de animais confinados só não vai bater os 7 milhões de cabeças em 2022, em função dos custos muito altos. Se os custos estivessem menos inflacionados ao longo desse ano, seguramente íamos bater os 7 milhões de cabeças. Por que eu digo isso? Como todo mundo está cansado de saber, a China, ela demanda muito animal, ela tem a preferência por animais jovens, com até 30 meses de idade. A terminação desse animal tradicionalmente acontece em regime intensivo, em confinamento ou em semi-confinamento. Ou seja, para o pecuarista,
a gente chegou a trabalhar esse ano com um ágio de 20 a 30 reais por arroba em relação a preços de animais destinados ao mercado doméstico e preços aí que cumprem esses requisitos de exportação para o mercado chinês. Ou seja, para o pecuarista é muito interessante produzir esse tipo de animal. A rentabilidade do negócio aumenta, torna-se mais interessante do que produzir esse animal que simplesmente vai para o mercado doméstico. Tá? Tanto que o que a gente observa em relação à indústria é um aumento da disparidade entre os frigoríficos que exportam e esses frigoríficos que operam só no mercado doméstico. Por que isso acontece? Aqui no mercado interno tem uma dificuldade muito grande para fecharmos a conta do mercado, da conta da carne, do mercado interno. O frigorífico tem muita dificuldade de repassar o adicional do custo do boi gordo ao longo da cadeia produtiva, ao longo do preço da carne, porque a carne bovina já está no patamar extremamente proibitivo. O consumidor brasileiro, em um ano de lento crescimento da atividade econômica, vai crescer só 1,5% ao ano, não vai conseguir absorver mais reajustes da carne bovina. Ele simplesmente vai migrar para outras proteínas que causem menor impacto na renda. A exemplo do frango, a exemplo do ovo. Tá? Então, esse padrão de consumo vai se manter em todo o ano de 2022. Aqui o nosso quadro de disponibilidade interna. Exportações de carne bovina estão indo muito bem. O desempenho agora, em março, foi espetacular. Tá? O Brasil exportou em torno de 284 mil toneladas em equivalente de carcaça. É um desempenho muito positivo e vai seguir exportando volumes bastante expressivos ali ao longo do ano. E vai nos aproximar novamente dos 3 milhões de toneladas em equivalente de carcaça. A nossa produção ali vai ser em torno de 8,5. Não se assustem com o crescimento da produção brasileira de carne bovina ao longo do ano, tá? Não se assustem. Isso é normal, novamente, pelas distorções causadas pelo embargo. Então, o atípico realmente foi o ano passado, não 2022. 2022 está dentro da normalidade, está transcorrendo de acordo com aquilo que foi previsto para o ano, tá? Até vai haver um aumento do quadro de disponibilidade interna na comparação com o ano passado, mas novamente foi o que eu falei. Tá? Do ponto de vista histórico, o brasileiro está comendo menos carne bovina hoje por conta do preço extremamente proibitivo. Isso é muito interessante a gente focar nesse aspecto. Tá? É muito difícil absorver novos reajustes da carne bovina neste momento. Tá? Vamos falar um pouquinho aqui da curva de preços. Como dá para notar, os preços aí do boi gordo em São Paulo, preço médio do boi gordo, experimentou queda ao longo dos meses de março e abril, um volume mais avolumaram-se as ofertas, né? Os frigoríficos conseguiram compor as escalas de abate e conseguiram aumentar a pressão sobre o mercado. Então, por isso que a gente chegou a ter negócios aí em São Paulo entre 300 até 330 reais por arroba, dependendo da qualidade desse animal, enfim. Acabou gerando negócios nessa faixa de preços, nessa banda de preços, contra os meses anteriores, aí, em que chegamos a ter picos de preço de 360 reais por arroba. Mas nada muito diferente do desenho de mercado que nós observamos para o ano de 2022, com preços do boi gordo num patamar muito acentuado realmente. Resiliência de preços vai ser uma marca importante para os preços do boi gordo em 2022. Aqui só para demonstrar para vocês como um movimento de queda aconteceu nas principais praças pecuárias brasileiras. Araçatuba o preço caiu, Campo Grande houve queda de preços, no sudoeste de Goiás teve um mercado bem problemático nas últimas semanas em função do embargo provisório sobre a unidade de Mozarlândia. Isso provocou muitos transtornos para o mercado local. Uberaba também foi iniciada a queda dos preços ao longo desse período. O mercado em Cuiabá também cedeu de preços. E Porto Velho também teve uma queda bem agressiva, foi uma queda bem acentuada em Rondônia nesse período. Os frigoríficos conquistaram uma frente extremamente confortável nas escalas de abate. Alguns frigoríficos chegaram a sinalizar para mais de 15 dias úteis de escala, um conforto muito grande realmente. Mas, de qualquer maneira, o mercado trabalhou muito pressionado nesse período. E essa semana está trabalhando aí até com preços um pouco mais estáveis, o mercado um pouco mais acomodado. Mas, de qualquer forma, de qualquer maneira, o cenário aí para após Dia das Mães é que os frigoríficos sigam testando aí preços mais baixos. Tá? Aqui, a curva do bezerro.
o bezerro começa a apresentar preços mais baixos no decorrer do ano. Isso já é um sintoma de avanço da oferta. Já percebemos aí um volume maior de bezerro disponível no mercado, a mesma coisa para boi magro, e isso vai pressionando os preços da reposição. Mas, Fernando, os preços do bezerro do boi magro ainda estão muito altos, realmente estão, mas já é um sintoma importante para a gente considerar. Já tem esse indício aí que pode significar aí que para 2023 teremos mudanças nesse ciclo pecuário, vamos ter mudanças sim nesse perfil que a gente vai observar ao longo do ano que a gente viu nos últimos anos, principalmente durante esse período de pandemia em que as exportações foram tão robustas, com o consumo chinês muito agressivo realmente. Então, a gente pode estar prestes a ver uma mudança mais consistente nesse ciclo pecuário ali para 2023. Pessoal, esse gráfico aqui é extremamente interessante. Esse gráfico aqui, eu gosto de trazer em todas as apresentações para mostrar do porquê que o brasileiro vai consumir carne de frango, mesmo com os preços da carne de frango subindo. Podem notar aqui que a curva do frango congelado, ela foi bastante agressiva ali a partir de março. Os preços do frango subiram de uma maneira bem consistente. Mas, de qualquer forma, o frango segue muito mais competitivo se nós compararmos com os cortes bovinos. Quem acabou caindo muito de preço nesse ano de 2022 foi a carcaça suína. Também houve um ganho importante de competitividade do preço do suíno em relação à carne bovina, mas tem uma diferença muito importante. O brasileiro, ele não tem, em diversas regiões do país, ele não tem o costume, não tem a tradição de consumir carne suína, como a gente vê em outros players importantes em relação a outras economias relevantes. Exemplo da Espanha, exemplo dos Estados Unidos, exemplo da própria China. Então, o brasileiro não tem essa tradição, essa preferência pela carne suína. Até está consumindo mais em função do preço, mas, de qualquer forma, a opção está recaindo ainda sobre a carne de frango. Só para a gente colocar aqui a relação de troca, temos aqui que a carne de frango até está perdendo competitividade realmente, mas ela é em torno de 3 vezes mais acessível que os cortes do traseiro bovino, que é aquela parte do boi gordo que reúne os cortes nobres, a picanha, a alcatra, o mignon, tá? Ela é pouco mais de 2 vezes mais acessível que os cortes do dianteiro bovino, que é o acém, que é a carne de segunda, vamos chamar assim, do boi gordo, mas mesmo assim você consegue comprar muito mais frango do que você compraria qualquer corte bovino hoje. Então, num cenário de descapitalização, é muito evidente que a gente observe realmente essa tendência para o consumo de proteínas mais acessíveis. Quem realmente ganhou competitividade nessa brincadeira foi a carne suína. Hoje, do ponto de vista histórico, no momento histórico do setor carnes, é o momento em que a carne suína está mais competitiva em relação às outras proteínas de origem animal. Estamos vendo aí um mercado cada vez mais, uma proximidade muito grande em relação a esses preços. Pessoal, então, retomando aqui, vamos entrar agora no mercado internacional. Vamos começar aí falando da China. É muito importante nós falarmos sobre a China, tá? Ela que fez uma diferença brutal para o mercado brasileiro de carnes, não só para o mercado do boi gordo. É ela que sustenta os preços do boi gordo num patamar tão alto hoje. Eu vou mostrar mais adiante as receitas da exportação brasileira e como a China realmente está fazendo uma diferença absurda em relação aos números que a gente tem hoje, tá? Mas primeiro vamos contextualizar um pouquinho, vamos explicar um pouquinho a situação do rebanho de suínos na China. Por que isso é tão importante? Foi esse declínio do rebanho de suínos na China que fez com que abrisse as oportunidades de exportação no mercado mundial. Tá? Hoje a gente vê essa porta fechando para a exportação de carne suína. Percebemos aí que a China está comprando menos carne suína no mercado internacional desde o ano passado. E em relação à carne bovina, ela vem reduzindo o ritmo de compras dos demais exportadores de carne bovina. O único que tem se mantido constante no fluxo de exportação tem sido o Brasil. Por quê? Porque o Brasil reúne uma boa combinação de capacidade produtiva e preços competitivos. O preço do boi gordo brasileiro hoje, ele é mais competitivo que o boi gordo dos Estados Unidos, da Austrália, da União Europeia, do Uruguai, da Argentina. Fora que temos uma capacidade para atender o mercado chinês que outros países realmente não têm nesse momento. Então, por isso que a China está direcionando seus esforços
está direcionando suas compras, sua importação de carne bovina aqui para o mercado brasileiro, tá? Enfim, tem que ficar muito atento em relação a essas questões envolvendo as estratégias chinesas de importação, porque isso traz desdobramentos aqui à nossa formação de preço. É lógico, quase 50% da receita da exportação brasileira vem de um único importador, que é a China. Então, tem que ficar realmente acompanhando de perto esses números chineses, porque são muito importantes, tá? O que a gente tem em relação à suinocultura? Ao que tudo indica, os preços da suinocultura chinesa chegaram no fundo do poço. O governo chinês fez uma série de leilões, adquiriu carne suína para composição de estoque público nas últimas semanas, para compor as reservas estatais, para tentar equilibrar o mercado. O que aconteceu? A China investiu muito para aumentar a produtividade da sua suinocultura, ampliou muito, importou matrizes da União Europeia, dos Estados Unidos, verticalizou a sua produção, aumentou a integração, adotou um modelo de suinocultura muito parecido com o que é o modelo aqui do Brasil, por exemplo, com uma maior integração ao longo de toda a cadeia produtiva, desde a ração até a carne chegando no prato do consumidor chinês. Então, o controle é muito maior, é uma suinocultura muito mais profissional hoje do que ela era no auge do surto da PSA. Tá? Hoje, as estimativas que a gente tem em relação aqui, o mapa da PSA, realmente, né, é importante a gente mostrar isso também. Temos casos ali no Laos, temos casos na Tailândia, temos casos no Vietnã, no Camboja, na Rússia, e nas Coreias, e pouquíssimos casos reportados dentro da China. Aqui são duas questões interessantes. A vertente de mercado que acredita que a China realmente ampliou a vacinação, está com controle sanitário mais rígido e praticamente eliminou a peste suína africana de seu território. E tem a outra vertente que a China realmente está omitindo informações para melhorar a sua capacidade de renegociar contratos. É bastante simples. Esse tipo de notícia, surto de PSA em províncias, etc., reduz o poder de barganha do importador chinês. Isso é lógico. Então, ele vai tentando segurar essas informações, controlar essas informações para manter realmente a sua proatividade nas negociações. Tá? As questões envolvendo segurança alimentar, a China tem como prioridade e sempre é muito proativa nesse sentido. Tá? Aqui as estimativas do USDA em relação ao avanço da produção de carne suína na China. A tendência é que é uma produção de 51 milhões de toneladas em 2022, números revisados pelo USDA recentemente, tá? Vai ter um avanço, isso realmente combina com essa tendência de retração do volume importado, tá? A China deve importar menos esse ano, em torno de 3,5 milhões de toneladas de carne suína. E aqui, a mesma coisa em relação ao quadro de oferta e demanda de carne bovina na China. A produção vai aumentar, a China tem um programa de ampliação das produções das principais proteínas, frango, aves e suínos, tá? Aves, suínos e boi gordo, desculpe. E, de qualquer maneira, a tendência é que esse ano sejam produzidas aí mais de 7 milhões de toneladas de carne bovina dentro da China. Só que a gente tem que lembrar que bovinocultura é uma atividade de ciclo longo, não é tão rápido assim para efetivamente aumentar a sua produção. Até 2025, esses números aí, de acordo com o governo chinês, tendem a ficar aí entre 8,5 a 9 milhões de toneladas de carne bovina. Eles querem realmente reduzir a dependência das importações para atender sua população com proteína animal de qualidade com maior autonomia. Tá? E o consumo na China não para de crescer. A carne bovina realmente teve um avanço do consumo nos últimos anos bem interessante. E esse ano deve ter um consumo aí de 10,23 milhões de toneladas aí de carne bovina no mercado chinês. Aqui só para mostrar os números do rebanho da China, de acordo com números do USDA, um rebanho aí próximo a 450 milhões de cabeças, um crescimento praticamente recompôs completamente o rebanho desde o surto da PSA ali, que estourou em 2017. Então, a China conseguiu surpreendeu até ela mesma, vamos dizer assim, né? Conseguiu recompor esse rebanho de uma maneira muito rápida, a produtividade realmente cresceu de uma maneira muito acelerada, e isso gerou uma série de distorções dentro da suinocultura chinesa. Aqui, em relação ao rebanho de matrizes, estamos trabalhando, de acordo com o USDA, estamos trabalhando aí com 40 milhões de cabeças, com uma produtividade que cresceu muito. Ano passado, houveram campanhas para aumentar o descarte de matrizes ineficientes,
o que aconteceu, e hoje só as matrizes mais produtivas ali estão presentes dentro do mercado chinês. Os preços da suinocultura chinesa. Como vocês podem ver, os preços derreteram. Para se ter ideia, a suinocultura chinesa operou no vermelho boa parte do segundo semestre e nesse ano também. Tá? Então, a situação é bastante delicada, foi bastante complicada, e a China está tentando preservar o investimento que foi feito na sua suinocultura, adotando essas estratégias proativas em torno visando recuperação de preço. Tá? Aqui os preços da carne bovina na China, percebam como a curva de preços da carne bovina na China também é bastante acentuada, tá? Estamos falando aí de 85 yuans por quilo, o preço da carne bovina dá mais ou menos, só para ter ideia, em torno de 15 a 16 dólares um quilo de carne bovina na China hoje, então é um patamar bem acentuado, realmente, preço alto pra caramba da carne bovina dentro do mercado chinês, então realmente é um nicho de mercado diferente. Tá? Aqui a gente está trabalhando com os preços da carne suína ali na casa dos 20 a 25 yuans por quilo, enquanto a carne bovina está trabalhando nessa faixa de 85. Então, a diferença realmente é bem expressiva. Bom, pessoal, aqui vamos trabalhar aqui números de exportação de carne bovina esse ano. Desempenho espetacular, tá? A exportação de carne bovina indo muito bem em 2022. O Brasil aí já exportou em torno de 777 mil toneladas em equivalente de carcaça, crescimento de mais de 30% na comparação com o mesmo período do ano passado. As receitas avançaram quase 60%. Para se ter ideia, em março o Brasil arrecadou mais de $1 bilhão em venda de carne bovina. É aquilo que eu mencionei, realmente a disparidade entre quem exporta, quem opera apenas no mercado doméstico é muito grande nesse momento. O mercado está muito... o frigorífico que atua só no mercado interno tem muita dificuldade para fechar as suas contas. Tá? Muitos operaram no vermelho uma boa parte do ano. Então, agora, o frigorífico exportador vem colecionando ótimos resultados. Os números de abril de exportação também são muito robustos. Então, o Brasil aí deve exportar em torno de 250, 260 mil toneladas em equivalente de carcaça, agora no mês de abril. Então, vai ser um desempenho muito positivo e realmente caminhamos aí para mais um ano de recorde de exportação, com o Brasil mantendo a liderança mundial desse segmento, com alguma tranquilidade. Tá? Vamos exportar aí quase 3 milhões de toneladas em equivalente de carcaça nesse ano. Bom, aqui é só para ilustrar como o Brasil é dependente da China nesse momento. Dessas 777 mil toneladas que o Brasil vendeu no primeiro trimestre, 357 mil foram destinadas diretamente para a China. Se considerarmos Hong Kong, que é um território autônomo, que repassa de maneira indireta parte do que importa para a China continental, vamos chegar aí a 50% do volume exportado pelo Brasil. Em receita, de maneira direta, a China já tem 54,5% da arrecadação brasileira. Isso quer dizer que, além de comprar volumes expressivos de carne bovina, a China também paga muito alto por essa carne bovina, paga caro, tá? E isso faz uma diferença brutal para o mercado brasileiro, sem dúvidas. Vale destacar aqui também o avanço dos Estados Unidos como um importador, se consolidando na segunda posição dos embarques de carne bovina brasileira. Estados Unidos que vem apresentando problemas em seu rebanho, preços subindo no mercado norte-americano, da mesma maneira que o Canadá também vem apresentando alguns problemas nesse sentido. Enfim, estamos aí trabalhando com uma dependência muito grande. Também destacar o Egito que está comprando bons volumes de carne bovina esse ano, mas muito distante do que a China representa para o mercado brasileiro nesse momento. Então, aqui, como eu mencionei, nesse momento os preços globais de carne bovina estão muito caros. Por que isso acontece? Porque a gente tem problemas nos rebanhos dos principais players do setor carnes. O Brasil até trabalha com uma situação normal em seu rebanho, está tudo transcorrendo na normalidade, mas a Austrália enfrenta problemas, o Uruguai, a Argentina vem apresentando alguns problemas depois daquela estiagem prolongada, Estados Unidos vem apresentando encolhimento, Canadá. Então, tudo isso pesa nessa composição de preço internacional e faz com que os preços da carne bovina subam internacionalmente. A mesma coisa, e a China pagando muito caro realmente pelo preço médio da carne bovina, está pagando aí preço médio de 6.500 dólares por tonelada, quanto uma média global aí de pouco mais de 5 mil dólares a tonelada, tá?
mas os preços subiram de uma maneira, se a gente comparar com anos anteriores, os preços subiram de uma maneira bem robusta nesse momento. Tá? Aqui o quadro de oferta e demanda dos Estados Unidos. A produção está caindo quase 1% esse ano. Temos que pensar que a demanda nos Estados Unidos também é muito efetiva. É a principal economia global. É uma demanda que tem a preferência pela carne bovina e, por isso, vai avançando suas importações também. Tá? Vai avançando as importações e as exportações vão declinando. Conforme o ano vai passando, as exportações de carne bovina nos Estados Unidos vêm declinando. O que acontece? O foco aqui é atender a demanda doméstica, basicamente. Tá? Por isso que as importações estão avançando também, por isso que eles estão mirando aqui no mercado brasileiro nesse momento. É o principal fornecedor de carne bovina nesse momento é o Brasil. Aqui, pessoal, só para falar um pouquinho mais a fundo sobre os números dos Estados Unidos, percebemos que as exportações para a China têm se mantido numa crescente interessante em 2022, mas isso é porque realmente a China está pagando alto pela carne bovina no mercado mundial. É o único destino que os Estados Unidos mantêm um bom padrão de venda e vai reduzindo aí as vendas para outros parceiros comerciais importantes. Então, tem que ficar bastante atento, mas ainda os Estados Unidos vendendo um bom volume de carne bovina para o mercado chinês. Tá? Oferta e demanda da Índia. As exportações indianas estão declinando esse ano, de acordo com dados do USDA, novamente, em função dessas ampliações do consumo doméstico. O consumo vai crescer aí mais de 10% esse ano na Índia, de acordo com o USDA, e a produção crescendo quase mais de 5%. Então, a Índia, que é um importante player em relação às exportações, tá? Os números do USDA é muito importante de mencionar que também são em equivalente carcaça, como é aqui no mercado brasileiro. Tá? Aqui em relação à Austrália, a Austrália teve uma série de problemas em seu rebanho a partir de 2019. 2019, 2020 e 2021 foram anos de encolhimento. Está atravessando por um processo de recomposição, mas é um processo lento. Para se ter ideia, hoje, uma arroba do boi gordo na Austrália está custando aí em torno de 115, 120 dólares por arroba. Aqui no Brasil, só para a gente citar um paralelo, a arroba do boi gordo, a mesma arroba do boi gordo, está custando 69, 70 dólares por arroba. Nos Estados Unidos, essa arroba do boi gordo está custando quase 80 dólares. Os nossos vizinhos aqui, Argentina e Uruguai, 76, 77 dólares por arroba. Então, o Brasil realmente, além de toda essa capacidade produtiva que o Brasil tem hoje, nós também temos preço. Nosso preço é mais competitivo em relação aos grandes players do setor, dos nossos concorrentes dentro do setor carnes. Então, isso está direcionando a demanda para as vendas brasileiras, para as exportações brasileiras. É bastante lógico esse movimento. Tá? Exportação até vai avançar esse ano para a Austrália. Temos que pensar que a Austrália tem uma vantagem logística muito grande para atender ali o sudoeste asiático. É mais próximo, então o que ela não tem de preço, ela compensa nessa logística, mas de qualquer maneira, peca na capacidade produtiva. Tá? Então, o Brasil ali tem uma condição muito melhor para atender os grandes importadores de carne. E tem que também citar aqui que o Brasil está trabalhando pela pulverização, pela melhor distribuição das suas exportações nesse momento. Aqui o quadro de oferta e demanda da União Europeia, tá? Uma retração da produção aí de 0,5% de carne bovina na União Europeia. Exportações também estão declinando, as exportações estão declinando esse ano, em torno de 1,4%, enquanto as importações vão crescer aí quase 10% em 2022. A União Europeia, que é um mercado que remunera muito bem também, paga bons preços pela carne bovina brasileira, e isso é bem interessante também para o produtor. O produtor que tem a capacidade de produzir animais jovens esse ano vai conseguir uma rentabilidade melhor para o seu negócio. Tá? Vai conseguir um resultado melhor. Bom, pessoal, passamos ali nesses principais aspectos em relação ao mercado mundial de carnes, passamos toda a nossa situação do mercado doméstico, e agora a gente vai chegar aqui à nossa conclusão dessa apresentação de hoje. Tá? Temos uma disparidade muito grande entre os frigoríficos exportadores e aqueles que operam no mercado doméstico.
Isso vai ser um padrão para o ano de 2022, vai seguir assim. A receita de exportação vai ser muito robusta ao longo do ano e vai se alargando, vai aumentando esse abismo entre quem apenas trabalha no mercado doméstico e aqueles que trabalham com exportação, principalmente os frigoríficos que exportam para a China. Tá? Isso é muito interessante a gente pontuar que no médio e longo prazo podemos ter aí situações de concentração do mercado em função disso. Tá? Vamos trocar aqui, não é só o setor carnes brasileiro, que hoje é altamente dependente da China, é o agronegócio brasileiro, depende da força de demanda chinesa, não há outra China ao redor do mundo. O Brasil até trabalha bem pela pulverização das suas exportações de proteína animal, de carne bovina, mas de qualquer maneira, a gente precisa realmente colocar aqui que não tem outro player com capacidade de demanda que a China tem hoje. Não tem. Tá? O Brasil trabalhou aí pela abertura do Canadá recentemente, é um mercado importante. Trabalhamos pela Coreia do Sul, Japão, todos os mercados relevantes no mercado mundial, mas nenhum deles tem a capacidade que a China tem hoje em relação à demanda. Não tem como a gente tapar o sol com a peneira. Tá? Preços do boi gordo serão resilientes ao longo do ano. Vamos ver aí preços no segundo semestre, no início da entre-safra, voltando a escalar no mercado do boi. Tá? É aquela situação que eu já mencionei aqui. Temos aí essa perspectiva do real um pouco mais desvalorizado nesse período, que vai melhorar as contas das exportações novamente. Temos que também citar que, querendo ou não, o início da entre-safra normalmente é pautado por uma oferta um pouco mais reduzida de animais terminados, isso já dificulta um pouco mais a composição das escalas de abate, e tudo isso já dá essa perspectiva realmente de preços começando a subir ali entre junho e julho. Tá? Então, a gente vai começar a ver novamente a escalada dos preços, até porque a gente observou uma estrutura de custos bastante inflacionada nesse ano de 2022. Tá? O grande limitador para altas ainda mais consistentes aqui no mercado brasileiro é a situação do mercado interno, que o padrão de consumo não permite que a gente sonhe com preços ainda mais altos do boi gordo, porque realmente não tem como uma importante parcela da população brasileira absorver mais altas do boi gordo no nosso mercado. Não tem essa capacidade. Ele vai migrando para os preços, para outras proteínas mais acessíveis, exemplo do frango, exemplo do ovo, e esse padrão de consumo também vai se manter em todo o ano de 2022, até pela perspectiva de crescimento econômico, que é bastante tímida para esse ano. Tá? Então, não tem como a gente mudar esse padrão de consumo, ele vai ficar bem definido em 2022, vai ser um fator aí bem importante para a gente considerar. Preços do boi gordo, os preços da cadeia pecuária se mantendo num patamar muito elevado, eles oferecem sustentação aos preços das proteínas concorrentes. Isso é bastante lógico. A partir do momento que os preços da carne bovina passarem a cair de uma maneira mais consistente, mais agressiva, os preços do frango e os preços da carne suína também vão acabar perdendo suporte e vão acabar cedendo. O consumidor brasileiro é um consumidor de carne bovina. Ele só não consome carne bovina hoje porque realmente os preços estão muito altos. Os preços realmente estão em outro patamar hoje e acabam fazendo com que uma boa parcela da população não consiga realmente desfrutar da carne bovina. Tá? Era isso que eu tinha para mostrar hoje para vocês. Tá? Fizemos um tour pelo mercado do boi gordo e agora vamos abrir aí as perguntas, mas antes disso o Rodrigo tem que passar mais um recado aí, reforçar algumas questões. É isso aí, Fernando. Obrigado aí pela sua apresentação. Vamos chegando agora na parte de perguntas aos analistas. Mas antes, né, lembrando que a Safras e Mercado decidiu presentear você, participante, com super desconto. Então, quem não estava, quem não pegou da primeira vez, presta muita atenção, porque essa promoção ela só vale para as próximas 48 horas. Então, abrimos uma super oferta de 25% de desconto na compra do curso online de comercialização de boi gordo. Esse desconto de lançamento ele é exclusivo e ficará válido apenas para as próximas 48 horas. Eu queria lembrar vocês que o valor cheio desse curso é R$ 989. E com esse presente da Safras, você terá um desconto de 25% no final da sua compra.
Para aproveitar, é só você acessar aí o QR Code que está na sua tela, direcionar a câmera do seu celular e fazer a compra aplicando o cupom BOI25. Além desse prêmio, você ganha um cashback de R$ 200 para usar como quiser. Na compra de um novo curso, pode ser qualquer curso. Lembrando que os nossos cursos têm certificação, material complementar e o teste grátis do novo ecossistema do agronegócio, a nossa plataforma Safras. Então, agora a gente vai passar o vídeo novamente para vocês do nosso curso e depois voltamos com as perguntas do Fernando. Querendo aumentar seu lucro no mercado de boi gordo? Poucas pessoas conhecem a fundo como fatores econômicos, a flutuação cambial e a variação da oferta e demanda afetam os preços da carne no mercado brasileiro. Um número ainda maior de profissionais consegue se antecipar às oscilações do mercado e tomar decisões que gerem lucro na compra e venda de boi gordo, seja no mercado físico, a termo ou futuro da BMIF. Somente quem tem conhecimento e compreensão dos mecanismos de formação de preços desse segmento consegue garantir operações seguras e lucrativas. Se você quer dominar as técnicas para integrar suas operações entre os mercados físico, a termo, de futuros e de opções, analisar a conjuntura, fundamentos e cenários globais de curto e médio prazos, identificar as variáveis que podem impactar o comportamento dos preços e, por fim, aumentar a rentabilidade de suas operações de compra e venda. Então, você precisa participar do curso Estratégias de Comercialização e Tendências Gerais do Mercado de Boi de Safras e Mercado. Ele é ministrado pelo economista Fernando Iglesias, que possui grande experiência prática analisando diariamente o mercado global de carnes e ministrando treinamentos e consultorias a muitos clientes no Brasil e exterior. No curso, você aprenderá os fundamentos para a formação de preços no mercado nacional e internacional. Entenderá o ciclo pecuário brasileiro, a estrutura mundial de produção de carnes e o fluxo das exportações brasileiras. Conhecerá como funcionam os derivativos de boi gordo da BMF e as operações de hedge que pecuaristas e frigoríficos adotam para a proteção de preços e câmbio. Ao se inscrever, você receberá uma apostila com material didático completo e mais 4 benefícios exclusivos: créditos cashback, certificado de participação, período de teste grátis na plataforma Safras, descontos especiais na aquisição de outros serviços Safras e Mercado. Chegou a hora! Conheça o programa completo do curso, consulte datas e valores e faça sua inscrição no site de Safras e Mercado. Esperamos por você na próxima turma! Agora voltamos com as perguntas para o Fernando. Fernando, a gente tem uma pergunta aí do Marco Serra. Qual o consumo per capita carne bovina no Brasil hoje? Vamos lá. Depende muito da região, tá, em que a gente está falando. Mas, em média, o consumo vem caindo aí nos últimos anos. A gente percebe essa queda do consumo per capita da população brasileira em função dessa disparidade que a gente observa, tá? Estamos falando aí de 9 milhões de toneladas, 8,5 milhões de toneladas de carne bovina produzidas por uma população aí de mais de 200 milhões de pessoas. Então, o consumo vem caindo ao longo dos anos. Vamos observando essa redução do consumo per capita. Os últimos 3 anos foram os piores anos de consumo que a gente viu aqui no Brasil em relação à carne bovina, em função desse descolamento dos preços efetivamente. Obrigado, Fernando. Nós temos uma outra pergunta do César. Ele agradece aí e parabeniza a sua apresentação. Ele fala: olhando o período do ano passado, o boi este ano que sair para o pasto, para a ração animal, considerando preços de milho e soja, valerá a pena manter a arroba com o custo de milho e soja para manter o peso do animal? Olha, a conta ainda vale a pena, justamente por essa necessidade que o mercado tem por animais jovens e por esse tipo de terminação. E a gente tem que pensar o seguinte: o custo de nutrição animal foi muito acentuado realmente no primeiro semestre, mas no segundo semestre, principalmente para o segundo giro,
com uma safrinha transcorrendo dentro da normalidade, com a produção de milho realmente avançando como a gente espera, a estrutura de custos vai ser efetivamente menos inflacionada, e isso vai permitir aí que o pecuarista realmente consiga uma margem bem interessante. Então, produzir esse animal jovem, terminado em confinamento, por isso, continua muito interessante, por isso que os números estão aumentando. Por isso que a gente vê ano a ano crescendo esse volume de animais confinados, mesmo com custos altos, porque realmente a remuneração está compensando. Ela é positiva para o pecuarista. Obrigado, Fernando. A gente tem uma outra pergunta da Esther. Ela parabeniza você, né? Uma excelente palestra, e ela tem uma dúvida: por que os preços da carne bovina na Austrália são maiores em dólar do que a do Brasil, se eles têm um excelente desenvolvimento na pecuária também? Os problemas de rebanho que a Austrália enfrentou nos últimos 3 anos fizeram com que isso acontecesse. E fora que lá o custo para se produzir é muito mais alto. Então, a Austrália apresentou uma série de problemas climáticos em 2019 e 2020. Em 2020 teve casos de incêndio que dizimou a parte do rebanho, inclusive estamos falando de ovinos e de bovinos também. Tiveram prejuízos importantes dentro da Austrália em função disso. E isso gerou uma lacuna de oferta e os preços passaram a subir. Os preços começaram a subir em função disso, e hoje o boi gordo australiano, dentre os principais exportadores de carne bovina no mercado mundial, são os mais caros. O preço mais alto que a gente tem hoje é o boi gordo australiano. A única vantagem que eles dispõem mesmo é uma logística ali um pouco mais privilegiada. Bacana, Luiz. A gente tem uma pergunta aqui em espanhol do Luiz Silva, vou tentar aqui traduzir. Levando em conta as recentes decisões da China de baixar os preços, quão frágil é a forte dependência que os países da região têm do gigante asiático? Parabéns pela apresentação. Bom, a dependência em relação à China hoje é enorme. Como eu mostrei ali em números, mais de 54% do que o Brasil arrecada hoje em exportação de carne bovina vem da China. Então, realmente, é uma dependência muito grande. Mas é muito importante aqui para o Brasil a gente colocar o seguinte: em relação à carne bovina, não há alternativas melhores do que o mercado brasileiro nesse momento. Então, por enquanto esse plano de expansão da produção de carne bovina, enquanto esses outros planos que a China tem de ter uma maior autonomia na sua produção de carnes não se concretizam integralmente, o Brasil vai seguir vendendo bons volumes de carne bovina com destino ao mercado chinês. Lógico, o trabalho aí de buscar pulverizar as nossas exportações brasileiras, buscar novos mercados continua. Tem que ressaltar que foi um trabalho muito bem feito nos últimos 3 anos, e isso vai permitindo aí com que o Brasil consiga diminuir, mesmo que pouco, né, essa dependência, reduzir um pouquinho essa dependência. Segue muito importante. Muito bom, Fernando. Temos mais algumas perguntas ou podemos ir finalizando, pessoal? O Fernando está aberto aí a responder qualquer dúvida que vocês tenham aí do ciclo da safra de carnes para 2022. Vamos lá. O Milton, ele te parabeniza pela apresentação e pergunta se a China ficará dependendo do mercado brasileiro até quando? Bom, na verdade, essa questão é simples, né? A demanda chinesa não para de crescer. A China nunca deixará de comprar proteína animal no mercado global. Nunca. Tá? Ela vai ter anos que vai comprar menos, outros anos ela vai comprar mais. Mas ela sempre vai ser muito forte nas importações, que realmente a sua demanda está avançando de uma maneira muito consistente nos últimos anos. Então, ela não vai deixar de comprar carne. Ela busca mecanismos para ter uma autonomia maior, para pagar mais barato para essa proteína animal, mas ela sempre vai ser uma importadora relevante, porque realmente ela tem um déficit de produção. Ela vai sempre ter que preencher esse déficit de produção com importações. Não tem outra alternativa para a China senão importar carne. Então, ela sempre vai estar presente aí no mercado, dependendo muito das flutuações dos seus rebanhos. Ela vai comprar mais ou menos, vai importar mais ou menos, mas ela sempre vai comprar algum volume de carne. Muito bom, Fernando. Mais alguma pergunta, pessoal? Para finalizar aqui, nós temos uma última pergunta do Lucas. Ele te parabeniza. A substituição da carne de boi pelo frango vem caindo no Brasil. O motivo é a alta dos preços do frango nos últimos meses?
Um abraço, Fernando. Esse é um dos fatores que levou a isso. Mas, mesmo assim, o frango continua muito competitivo. Ele mantém aí uma competitividade muito boa e outras proteínas vão crescendo. Por exemplo, o consumo de ovo explodiu aqui no Brasil em função desse encarecimento de todo o setor carnes. Não foi só a carne bovina que subiu de preço. O frango hoje está colecionando preços recordes. A, a carne suína até está subindo, mas ela ainda tem muito que trabalhar. A suinocultura brasileira atravessa uma crise nesse momento e, com isso, ela não consegue ter preços recorde, como a gente já viu em momentos anteriores. Mas a avicultura, sim, a avicultura a gente vê preços recorde em todas as categorias, desde a reposição, chegando até os preços das carnes. Então, realmente, a gente observa que os preços da avicultura vêm subindo de uma maneira bem consistente, abrindo espaço para outros tipos de proteínas ali. O brasileiro tem que ser bastante criativo na hora das compras, porque realmente os preços da carne subiram de uma maneira bem agressiva, tá? Bem consistente realmente. Uma última pergunta aqui, do Claudecir. Qual a expectativa carne brasileira em dólar frente aos mercados internacionais? Bom, basicamente, para 2022, os preços da carne bovina brasileira seguirão mais competitivos se a gente comparar com os nossos concorrentes. Tá? Para 2022, essa dinâmica não vai mudar. O preço da carne bovina aqui no Brasil, até por fatores cambiais, até por questões envolvendo capacidade produtiva, o Brasil vai seguir mais competitivo se a gente comparar com os outros grandes exportadores de carne bovina. Tá? Então, isso a gente não vai... O Brasil não vai perder competitividade ao longo do ano. Inclusive, vamos seguir aí com muita tranquilidade na liderança mundial das exportações de carne bovina. Aí o Claudecir complementa, qual a expectativa do dólar? 4,50, 4,80, 4,20? Vamos trabalhar com a banda cambial, por enquanto, de 3,90 a 4,20, tá? Desculpa, na verdade é 4,90 a 5,20, tá? Já valorizei para caramba o real aqui, né? Mas é 4,90 a 5,20 essa banda cambial. Temos alguns, já rompemos o 4,93, que era um objetivo importante, e agora está procurando essa linha do 5. Por enquanto, esse 4,90 a 5,20 é uma banda cambial interessante para a gente trabalhar. E trabalhando mais próximo do 5,20, ganhamos muita competitividade no mercado internacional. Tá? O mercado, commodities brasileiras serão mais competitivas nesse sentido. Bacana essa análise do Fernando. Temos mais duas perguntas, mas lembrando que no curso do Fernando ele tira todas essas dúvidas e fala ainda mais das projeções de 2022 para carnes. O Bruno pergunta qual o preço do arroba do boi pode chegar ainda esse ano no Brasil em BRL. Bom, o preço do boi gordo pode chegar aí até R$370 por arroba no melhor momento do ano. Tá? E um pouco além disso, traria problemas aqui para a nossa demanda doméstica. Tá? O limitador realmente é o nosso consumo interno hoje. Ele vai trazer uma limitação bem importante em relação ao avanço dos preços aqui no mercado interno. Mas de 350 a 370 é bem possível que o mercado consiga trabalhar ao longo do segundo semestre. Bacana. O Leopoldo, ele pergunta, relação de troca boi gordo vezes bezerro pode melhorar? Sim, já está melhorando essa relação de troca. Tivemos dificuldades nesse sentido nos últimos anos, porque a reposição realmente estava num patamar recorde. Agora, com os preços da reposição recuando, com os preços da reposição cedendo, efetivamente vamos ver aí uma relação de troca melhorando, que também ajuda muito na margem do pecuarista, vai favorecer esse avanço da margem do pecuarista. Muito bom. Agora vamos para a última pergunta. O Claudecir novamente. Qual o preço ideal para um bezerro de boa qualidade e de 200 quilos no Mato Grosso? Olha, essa pergunta aí vai muito da região do estado, tá? Hoje os preços do bezerro que a gente tem acompanhado ali para o mercado do Mato Grosso estão acima de R$3.000 a cabeça. Mas vai muito da estrutura vai muito de cada região, o estado do Mato Grosso é gigante, mas hoje os negócios estão acontecendo ali a partir de R$3.000 a cabeça, considerando o macho Nelore. Tá? Então, me fala, Fernando, que é lá para o centro-oeste de Cuiabá.
Vai trabalhar nessa faixa de preços, acima de R$ 3.000. Algumas regiões a gente chegou a ver aí 3.300, 3.400 ao longo desse ano. Mas o mercado já está começando a recuar um pouquinho no Mato Grosso.